Exaltino, vamos agora ouvir o discurso de vitória de António José Seguro esta noite, depois de ter vencido a segunda volta das eleições presidenciais. Há uma sala cheia no Centro Cultural das Caldas da Rainha, a terra que António José Seguro escolheu para viver. Ele é agora o presidente eleito dos portugueses. Amanhã vai já reunir-se em audiência com o presidente SAND, Marcelo Rebelo de Sousa, para o início da passagem de pastas na presidência da República. Vitória, gritam os apoiantes de António José Seguro esta noite nas Caldas. Desde cedo que estes apoiantes tinham um lema para Seguro, que era Portugal presente, Seguro presidente. A minha primeira palavra é de pesar pelas 15 vidas perdidas causadas pela catástrofe que nos atingiu. De condolências às suas famílias e de solidariedade total com quem ficou sem casa ou sem empresa. Para quem ainda não consegue fazer uma vida normal, seja por falta de energia elétrica, de água, de telecomunicações, de estradas transitáveis, e para com as empresas com dificuldades em produzir e pagar salários. A solidariedade dos portugueses foi heroica, mas a solidariedade dos portugueses não pode nunca substituir a responsabilidade do Estado. Os 2,5 mil milhões de euros prometidos para a reconstrução têm de chegar ao terreno agora. Não aceitarei burocracias que impeçam a chegada dos apoios a quem já perdeu tanto ou mesmo tudo. Visitarei as zonas afetadas para garantir que esses apoios estão a chegar. Não vos esquecerei e não vos abandonarei. A resposta à dor não é o grito, é o trabalho. E há muito trabalho a fazer. Muito trabalho a fazer. Precisamos de um país preparado, não de um país surpreendido. Temos de ser melhores na organização do que no improviso. Precisamos de organizar e planear melhor os recursos do país para que o Estado responda a tempo e horas às vítimas e às consequências dos fenómenos atmosféricos severos, que cada vez, infelizmente, serão mais frequentes. Saúdo todos os portugueses que nestas condições difíceis foram votar, que afirmaram a sua cidadania e deram voz aos valores em que acreditamos. Cada um, a seu modo, contribuiu para o fortalecimento da nossa democracia. Os vencedores desta noite são os portugueses e a democracia. Os portugueses, por terem, em condições muito adversas, superado mais um desafio e afirmado a sua cidadania. A democracia, porque o processo e o resultado evidenciam uma forte adesão aos valores democráticos e à afirmação de um Portugal plural, unido na sua identidade coletiva. Esta vitória de Portugal e da democracia resulta de um trabalho que devo saudar, de todos os portugueses que organizaram e concretizaram o processo eleitoral, nomeadamente todos os membros das assembleias de voto no nosso país. Mas também a todos os que deram o seu contributo para que muitos eleitores pudessem deslocar-se às mesas de voto.
às mulheres e aos homens da nossa proteção civil, aos bombeiros, aos autarcas, aos militares, às forças de segurança, aos trabalhadores das empresas privadas e aos funcionários da ação social. A todos e a todas o meu agradecimento emocionado. Uma palavra para o meu adversário na segunda volta das presidenciais. Como várias vezes o disse, como democrata, todos os que concorreram comigo neste processo eleitoral merecem o meu respeito. Como futuro Presidente da República, acrescento que a partir desta noite deixamos de ser adversários e temos agora o dever partilhado de trabalhar por um Portugal mais desenvolvido e mais justo. A maioria que me elegeu extingue-se esta noite. Hoje falo-vos com o coração cheio. Cheio de gratidão, cheio de emoção, cheio de responsabilidade. E quando olho para este momento, lembro-me de onde vim. Recordo o menino de uma pequena vila do interior, filho de uma família simples, que aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e da palavra dada. Lembro-me do jovem que acreditou que a política pode ser serviço e que a democracia pode mudar vidas. Que Portugal merece sempre mais, que as pessoas merecem sempre melhor. Continuo a pensar igual. Sou o mesmo de sempre. Sou um de vós, um de nós. Esta vitória não é minha, é nossa. É de cada pessoa que acreditou e tem esperança num país melhor. Num Portugal moderno e justo, onde todos somos iguais nas nossas necessidades e diferentes nas nossas liberdades. Um país que avança sem deixar ninguém para trás. Aceito com muita humildade, enorme emoção e confiança que os portugueses acabam de me confiar. Ser o seu Presidente da República. O Presidente de todos os portugueses. Dos que votaram em mim, dos que votaram em mim, dos que fizeram outra opção, dos que ainda não votaram e dos que optaram por não votar. A todos saúde por igual, como Presidente eleito da República Portuguesa. Agradeço a todos os que me acompanharam nesta caminhada, do cidadão mais anónimo aos meus mandatários regionais, da diáspora, à Rita Saias e ao Renato Daniel, mandatários da Juventude, e à minha mandatária nacional, a cientista, a grande cientista Maria do Carmo Fonseca. Bem-ajam. Agradeço também aos diretores de campanha regionais e na diáspora, ao diretor nacional de campanha, ao Paulo Silva e a todos os membros da equipa. Uma palavra especial para o André Abraião e para a equipa de Jovens Generosos. E para a equipa de Jovens Generosos e Solidários que me acompanharam por todo o Portugal durante este último mês. Cumprimento as senhoras e os senhores jornalistas que
fizeram a cobertura da minha campanha pelo profissionalismo demonstrado. Permitam-me uma palavra especial à Margarida e aos meus filhos Maria e António. Como é bom sentir o vosso abraço. Obrigado por caminharmos juntos e estarem sempre ao meu lado. Bem-ajam. Cumprimento o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Sublinho o seu trabalho em prol do nosso país, bem como todos os anteriores presidentes. Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Mário Soares e António Ramalhianes. Cada um, no seu tempo e no seu estilo, serviu o nosso país com devoção e compromisso com o interesse nacional e com a democracia. Eu servirei Portugal com o mesmo compromisso, mas no meu próprio estilo. Sou livre, vivo sem amarras. Afirmei-o aqui nesta mesma sala em junho, no dia da apresentação da minha candidatura. Repeti-o durante os largos meses desta campanha. Reafirmo-o hoje aqui e assim agirei durante os 5 anos do meu mandato. A minha liberdade é a garantia da minha independência. E é em total liberdade que reafirmo a minha lealdade à Constituição da República, o nosso chão comum que nos permite viver em paz e em liberdade como comunidade, quaisquer que sejam as nossas ideias. Que reafirmo a natureza independente da minha ação, tratando por igual todos os partidos políticos e todos os parceiros sociais. Reafirmo a promoção de relações profícuas com o Parlamento e com o Governo. Prometi lealdade e cooperação institucional com o Governo, cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um presidente exigente com as soluções e com os resultados. Não serei oposição, serei exigência. A estabilidade política que defendo é um meio para garantir condições de governabilidade, nunca um fim para manter tudo na mesma. Terminado um ciclo eleitoral de 3 eleições e 4 idas às urnas em apenas 9 meses, abre-se um novo ciclo de 3 anos sem eleições nacionais. Não há desculpas. Portugal tem uma oportunidade única para que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo encontrem soluções duradouras para resolver os graves problemas que enfrentamos. Na saúde, no acesso à habitação, na criação de oportunidades para os jovens, no combate à desigualdade entre homens e mulheres, na diminuição da pobreza, na criação de riqueza e de melhores condições de vida para todos os portugueses. E no imediato, a urgência maior. Planear e organizar eficazmente a resposta do Estado às tempestades e aos incêndios. Não há tempo a perder. Os portugueses não perdoarão aos políticos, a todos os políticos, que desperdicemos os próximos 3 anos. Serei o impulsionador dessa mudança para uma cultura de compromisso
focada em soluções e na melhoria da vida dos portugueses. Comigo não ficará tudo na mesma. Devemos isso aos portugueses. Estarei vigilante, farei as perguntas difíceis e exigirei as respostas que o país precisa. E em Belém, os interesses ficam à porta. A transparência e a ética são inegociáveis. A palavra do Presidente terá peso e consequência. Não falarei por tudo e por nada, mas quando falar, será para defender o interesse público, garantir a independência nacional e assegurar as condições do exercício da nossa soberania. Minhas queridas amigas e meus queridos amigos, portugueses e portuguesas, Portugal já venceu tormentas piores. Temos a resiliência e a coragem para nos levantarmos de novo. Esperança não é ignorar os problemas, é acreditar que temos capacidade para os resolver juntos e unidos. Unidos seremos sempre mais fortes diante de incertezas, das guerras e do exercício do poder pela força. O futuro constrói-se com lucidez e confiança nas nossas capacidades, nos nossos jovens e nas nossas empresas. Recusa a narrativa da decadência. Somos um país de talento, de inovação e de humanidade. O medo paralisa, é a esperança que constrói. Somos maiores do que qualquer crise. O futuro não se espera, faz-se. Portugal tem força para se reerguer. Portugal tem todas as condições para ser melhor. Um Portugal de esperança, um país que olha ao seu futuro. Uma sociedade com diálogo e valorização intergeracional. Uma sociedade plural e capaz de traçar e concretizar um desígnio nacional que nos una e nos motive. Um país que saiba para onde quer ir e onde todos os dias os nossos esforços são dirigidos para alcançar esses objetivos. A todos é exigida lealdade institucional. E para que não restem dúvidas, a minha primeira lealdade é para com os portugueses e com as portuguesas. São as pessoas, são os portugueses que vivem no nosso país e na diáspora, o norte da minha ação. Todos somos portugueses, todos somos Portugal. O meu compromisso com os portugueses foi aqui que começou, nesta mesma sala. Comprometi-me em procurar unir, em promover sinergias para criarmos um Portugal de excelência e justo. Foi o ponto de partida, mas aspiro que seja muito mais do que o ponto de chegada. Desejo que se transforme num propósito assumido por todos. É este compromisso que quero levar até ao fim, em cada gesto, em cada decisão, em cada propósito. Foi por isso que me candidatei. É por isso que serei presidente. O presidente de todos os portugueses para mudarmos Portugal. Viva Portugal!